começar a nossa primeira aula do Desafio das 4 Semanas. E a primeira coisa que vocês precisam entender é cuidar da marca pessoal de vocês, né? Existe, antes do marketing, né, pessoal, a gente precisa parar para pensar na nossa marca pessoal. Por quê? O marketing pessoal, a gente busca se tornar mais atrativo para atrair o nosso cliente. Às vezes a gente vai comunicar coisas que não são verdadeiras. Enquanto na marca pessoal, você vai comunicar exatamente aquilo que você é, o que você acredita, o seu propósito, os seus valores. Isso depende de um processo. Então, a primeira coisa é necessário que haja o autoconhecimento. Porque como que você vai comunicar aquilo que você acredita, qual é o seu propósito, os seus valores, se você não sabe quais eles são? Então, você vai precisar passar por esse processo de autoconhecimento. Alguns exercícios que você pode fazer. Pensar sobre os seus pontos fortes. Então, faça uma listinha de quais são, né, os seus 5 pontos mais fortes, que mais se destacam. Quais são os pontos fracos? Como que você pode desenvolvê-los? Então, pare e reflita sobre isso. Outra coisa, aquilo que as empresas fazem de missão, visão, valores, faça isso de maneira pessoal, né? Qual que é a sua missão como pessoa? Quais são o seu propósito de vida? O que você quer agregar para as pessoas? O que você acredita? A visão, o que você quer alcançar a longo prazo? Então, qual que é o seu objetivo profissional, familiar, pessoal, financeiro? E os seus valores. Uma pergunta que pode te ajudar nessa questão dos valores que eu aprendi com um professor meu é pelo que você daria a sua vida? Então, algumas pessoas elas vão falar que seria pela família, então os valores dela estão muito relacionados àquilo que ela aprendeu com os pais dela. Então, às vezes, honestidade, lealdade. Enquanto outras pessoas podem falar, eu daria minha vida por Jesus. Então, os valores dela podem estar muito relacionados aos valores cristãos. Tá, você pensou sobre a sua missão, a sua visão, os seus valores. Agora é legal você também fazer uma autoavaliação em relação ao que as pessoas esperam de um profissional da sua área. Então, elenque 10 competências comportamentais que as pessoas esperam de um profissional da sua área. Então, por exemplo, do psicólogo, eles esperam empatia, esperam uma boa comunicação, uma boa escuta. Então, elenque 10 habilidades comportamentais que você acha importante e que as pessoas consideram importante para a sua área de atuação. E você vai fazer a mesma coisa com as habilidades técnicas. As habilidades técnicas são aquelas que você aprende na graduação, em cursos, nos livros, com o ensino mais formal, né? Então, a comportamental é mais interpessoal. Você vai elencar essas 10 competências e depois você vai numerá-las de 1 a 5 de acordo com você. Então, por exemplo, lá, empatia, falando lá do psicólogo. De 1 a 5, quanto que eu considero que está boa a minha empatia? 1 é muito insatisfatório. 2, insatisfatório. 3, tá mais ou menos, não tá boa nem ruim. 4, tá boa. E 5, tá muito boa, tá perfeita. Então, você vai fazer isso com todas as habilidades comportamentais e técnicas. E depois, você vai pegar aquela listinha que você fez dos pontos fortes e dos pontos fracos e utilizar essas habilidades para colocar nelas também. Então, por exemplo, as habilidades que deu de 1 a 3, que é de muito insatisfatório até mais ou menos, você vai colocar como os pontos fracos, que precisam ser desenvolvidos, né? Fraco é uma palavra assim, meio triste. Então, vamos usar pontos a serem desenvolvidos. E as 4 e número 5, você vai colocar nos seus pontos fortes. Então, são habilidades que você já tem. Outra coisa que é muito importante, às vezes a gente, né, acha que a gente está comunicando aquilo que a gente quer ou uma ideia que nós temos sobre nós mesmos, mas as pessoas estão nos vendo de outra forma. Isso é porque a gente está sempre emitindo sinais. Então, todos nós temos uma marca pessoal, mesmo que a gente não saiba qual é ela. Então, um exercício que eu deixo já o primeiro desafio para vocês de hoje é vocês fazerem uma caixinha lá no story de vocês, que vocês vão perguntar, o que você diria se te perguntassem qual Alice? Então, parece um exercício muito bobo, mas que vocês vão conseguir perceber muitas coisas que às vezes vocês não imaginavam. Quando eu fiz esse exercício, teve coisas que eu já imaginava, como alegre, psicologia, Unifil, algumas coisas que as pessoas me relacionavam àquelas coisas, e haviam outras que eu não imaginava, né? Tipo,
fofa, eles sempre colocavam Barbie. E daí você vai avaliar quais adjetivos que as pessoas têm utilizado para te descrever. Se esses adjetivos você concorda com eles estão coerentes com o posicionamento que você quer ter, ou eles estão causando um ruído. Então, eu percebi que, por exemplo, Barbie, que foi uma das coisas que mais saiu na minha primeira caixinha, era algo que causava muito ruído na minha comunicação e às vezes não gerava tanta credibilidade, porque acabava infantilizando a minha marca. Pode ser que para você, para o seu produto, para a sua loja, funcione algo mais infantil. Então, vai depender do posicionamento que você quer ter. Então, a gente vai falar desse posicionamento um pouquinho mais para frente. Ok, você fez esse exercício da caixinha, você também precisa conhecer o seu público. Nós vamos ter depois um conteúdo só sobre persona e público-alvo. Então, para você cuidar da sua marca pessoal, é muito importante você se conhecer, mas você também conhecer as pessoas que você quer atingir. Outra coisa para vocês cuidarem da marca pessoal de vocês é vocês investirem no networking. Por quê? Não conseguimos fazer muitas coisas sozinhos. O ser humano é um ser relacionável, ele é dependente das outras pessoas. Os animais, quando eles nascem, eles conseguem sobreviver sozinhos, né? O ser humano, ele é totalmente necessitado da mãe. Se um bebê ele fica sozinho, ele morre. Então, nós precisamos do outro. E uma coisa que eu sempre falo, a mão que ela tá aberta a dar, ela também tá aberta a receber. E não é algo sobre interesse. Então, trate as pessoas bem, busque fazer contatos. E existem duas formas de networking. Existe o networking direto, que é o networking propriamente dito, e existe a rede inicial. A rede inicial é as pessoas que você já conhece, que estão no seu círculo de convivência. Então, às vezes, algum familiar que trabalha na área que você quer, ou algum professor que é da área que você quer crescer, ou alguma pessoa que pode ser o seu potencial cliente ali na sua loja, comprar um produto seu. O networking direto é o network propriamente dito que você tem que conhecer uma pessoa do zero. Então, algumas fontes riquíssimas para você conseguir desenvolver essas conexões. Indo em eventos da sua área, então isso vai ser uma fonte riquíssima tanto para você conhecer outros profissionais, né, que fazem a mesma coisa que você, como pessoas que já têm uma autoridade construída, que vão ser os profissionais, professores. Isso também abre oportunidades, às vezes, de emprego ou de indicação, então, de outras pessoas. As pessoas que estão ali, faça o máximo para pelo menos falar um oi para a pessoa que sentar do seu lado. Então, perguntar, você trabalha com o quê? Né? O que você mais gosta? Por exemplo, na psicologia, sempre gostava de perguntar qual que era a abordagem da pessoa, porque é algo da nossa área. Então, veja algo que é da área de vocês, que vocês podem puxar, assim, um assunto mais leve com a pessoa. E no final, tente anotar o contato dela de alguma forma. Então, eu sempre perguntava, você tem Instagram? Então, às vezes você pode perguntar isso, ou você pode perguntar, posso anotar seu número? Às vezes, se eu souber de outro evento, eu te falo, você pode me falar também. Invista nisso que vai fazer total diferença. E em relação aos palestrantes, eu sempre tentava ou fazer uma pergunta no final da palestra, se você tem vergonha de falar, né, levantar a mão no momento de pergunta, você pode se dirigir até ele e fazer uma pergunta direta, ou simplesmente, se você não sabe o que perguntar, que já aconteceu comigo também, você pode simplesmente falar assim, você poderia me dar um cartão para depois, caso, né, eu precise, ou às vezes precisar de um material. Então, agradeça, né? Fala que você gostou muito da palestra e que você gostaria do contato dele. Isso vai fazer muita diferença e você vai estar sendo visto, tanto ali pelas pessoas, tanto pelos palestrantes. Outra fonte riquíssima de networking é na sua, por exemplo, graduação ou no trabalho que você tenha CLT. Faça um bom trabalho, seja o melhor possível. Na graduação, os professores vão estar te vendo, seus colegas vão estar te vendo. No seu trabalho, seus colegas de trabalho vão estar te vendo, seu chefe vão estar te vendo. Então, às vezes você não quer ficar ali para sempre, mas aquilo pode te abrir porta para algo que você queira. Cuide sempre dos seus relacionamentos, trate as pessoas bem. E não é tipo sendo falso. Trate de verdade, mantenha relações genuínas. Vocês passaram pela parte do autoconhecimento, fizeram a autoavaliação, viram a importância de conhecer o seu público, de fazer o networking. A outra coisa é o posicionamento digital, que é o que mais interessa a vocês. Então, a primeira coisa no posicionamento digital, vocês precisam entender qual que é o objetivo de vocês. Então, vocês precisam escolher um posicionamento, para não ficar uma coisa assim meio
bagunçada. Existem 3 tipos de posicionamento. O referência, que é a pessoa que quer construir uma autoridade no mercado. Ela é prestador de serviço, por exemplo, um psicólogo, um nutricionista, um videomaker. Então, ela quer construir a autoridade dela por meio do serviço dela, para divulgar um negócio dela, mas como serviço, não ela está vendendo um produto necessariamente. O de vendas, que é um perfil mais vitrine, então lojas, restaurante, coisas que estão vendendo um produto. Então, ela quer demonstrar o quanto o produto dela pode agregar. E o terceiro é o influência, que é para aqueles influenciadores digitais. A pessoa, ela quer utilizar o próprio estilo de vida para influenciar outras pessoas. Então, às vezes, a gente percebe que o influencer ele vai estar um pouquinho em todos, mas não dá, por exemplo, se eu quero um perfil, né, de autoridade, um perfil de referência, às vezes deixar tudo muito aberto igual a influência. Ou se eu quero uma loja, não dá para eu também querer mostrar tipo lá meus pratos de comida. Então, precisa você entender qual que é o seu objetivo. Depois que você compreendeu qual que é o seu objetivo, existem 5 pilares que são muito importantes para o posicionamento, né, estratégico no digital. Então, o primeiro pilar é o valor. Você precisa agregar valor para a sua audiência. Elas não vão te seguir se elas não receberem algo também. Se você tiver um perfil referência, né, dê dicas práticas sobre o que ela pode fazer, mostre resultados dos seus clientes. Então, qual que é o resultado do seu serviço, do seu trabalho? Agregue valor a ela. No perfil de vendas, lá no perfil de vitrine, como que você vai agregar valor com o seu produto? Mostre qual que é, né, o tecido que vocês utilizam. Mostre fotos bonitas do seu produto, principalmente se for da área de alimentação. Pessoas às vezes tiram uma foto que, em vez de chamar atenção, acaba tipo, nossa, isso daí tá meio feinho, né? Invista mesmo no seu negócio. Faça ter um diferencial, tenha um atendimento de qualidade, independente para qual pessoa que for. Humanize esse perfil, a gente vai falar isso mais pra frente também. E se no caso seu for o perfil influência, você pode usar uma pegada mais motivacional. Então, mostrar problemas do seu dia a dia e como você solucionou eles. Isso vai acabar inspirando as pessoas. O segundo pilar é a autenticidade. Nós vamos ter um conteúdo só sobre isso, sobre a importância, né, de ser uma pessoa só, porque quando a gente usa máscaras, elas vão cair. E isso é totalmente ligado a tudo que a gente falou sobre a marca pessoal. O nosso objetivo é transmitir realmente quem nós somos, porque isso vai atrair o cliente ideal. Então, às vezes, se eu finjo ser algo, eu vou atrair clientes que se identificam com esse algo. E aí, quando eles chegarem para se relacionar comigo, vão ver que é uma coisa totalmente diferente. Então, a autenticidade, ela é fundamental e também para ter um diferencial, né? Por que as pessoas vão se relacionar com você? Depois da autenticidade, é importante a gente pensar sobre a constância, né? Se falando no Instagram, se falando nas redes sociais, é muito importante, se você quer crescer, você ter uma constância. Então, no começo, às vezes a gente tem mais dificuldade, né? Os grandes gurus, eles postam todos os dias, mas, né, pelo menos faça um compromisso. E é legal que você faça esse compromisso de forma pública. Então, às vezes você pode falar lá no story: pessoal, eu vou postar 2 vezes na semana. E daí você honre com esse compromisso. Porque ali naquele dia as pessoas já vão estar esperando que você vai postar. E você precisa ter essa constância nos stories, tentar aparecer todos os dias. Porque quem é visto é lembrado. Então, vocês vão construindo uma identificação na cabeça das pessoas. Pessoal que é estudante, que está participando aqui, mostre a sua rotina, compartilhe a sua jornada, mostre o que você está estudando, mostre os eventos que você está participando. Então, seja constante ali. Aquilo vai ligando com a sua marca pessoal. Então, as pessoas vão lembrar: ó, a Alice faz psicologia, eu sempre vejo que ela posta alguma coisa relacionada à psicologia. Então, essa constância deles verem sempre psicologia atrelado a mim, quando eles pensarem em psicologia, eles vão pensar em mim. E além disso, para criar uma relação, é necessário que haja convivência. Então, às vezes a gente acabou de conhecer uma pessoa, a gente não sabe muito o que falar, né? A gente fica meio assim. Mas conforme a gente vai vendo ela, né, convivendo, a gente constrói uma relação. Então, é necessário você fazer isso com o seu seguidor, porque é uma rede social, então as pessoas
né? Eu defendo muito marketing por relacionamento. Então, as pessoas, elas esperam ver uma pessoa ali do outro lado. E falando disso, né, de relacionamento, relacionamento é o nosso quarto pilar. Né? Então, a primeira coisa é vocês entenderem, né, que é uma rede social, então precisa de um relacionamento. Mostre a pessoa que está por trás ali da loja, mostra os bastidores, faça pergunta para os seus seguidores, mas também fale sobre você. Então, às vezes a gente faz muitas perguntas às vezes, mas a gente não fala qual que é a nossa opinião. Então, coloque essa opinião e pergunte para a pessoa. Isso vai fazer até que a pessoa se sinta mais confortável para ela compartilhar. Faça, né, se você tem um perfil, né, vitrine, faça um bom atendimento independente para qual pessoa seja. Às vezes ela pode não querer o seu produto naquele momento, mas às vezes ela vai lembrar que o seu atendimento foi tão bom e vai querer voltar em outro momento. Então, às vezes a gente, né, o vendedor, que a gente chega numa loja física. Às vezes o vendedor nem olha para nossa cara e a gente fala assim, nossa, vai embora. Tipo, você quer ser atendido, a pessoa não vem ali, você não sabe o preço, você não sabe o tamanho, você vai embora. Agora, às vezes, você não gostou muito do produto, mas a vendedora te deu um ótimo atendimento, te tratou super bem, independente de você não ter comprado. Quando você voltar naquela loja, você vai querer aquela vendedora. Ou às vezes, se você precisar de um produto que tem naquela loja, você fala assim, vou voltar naquela loja porque, nossa, o atendimento deles é muito legal. Então, a questão do relacionamento é muito importante. Além disso, né, para pessoas que são tanto do influência, tanto do referência, responda os comentários, responda os directs, veja no final do dia, limpe lá o seu direct. E é sempre legal vocês tentarem buscar responder um comentário com uma pergunta, ou no direct responder com uma pergunta, então mostrar realmente interesse. E o quinto pilar, que é muito importante, muito, é persistência. Nada vem fácil, tudo que vem assim muito fácil, também pode correr o risco de ir embora muito fácil. Então, às vezes, se eu construir um muro em um dia, ele também pode ser quebrado num dia, porque não tem tanta força, talvez. As pessoas sempre falam assim, para fulano dá certo, para mim não dá. Mas você parou para refletir, quanto tempo que o fulano se dedicou àquilo, quanto que ele persistiu para aquilo dar certo? No curso que eu fiz de marketing digital, ela fala que tem um mínimo de 7 meses sendo constante para que as coisas comecem a ir para frente. Quando a pessoa entra lá no seu perfil tem que estar arrumadinho, isso demora um tempo. Você precisa persistir para você deixar ele bonito, para você construir o relacionamento que eu falei que vai depender da convivência. Não se esqueçam desses 5 pilares, gravem eles porque eles são muito importantes. E por fim, a gente precisa pensar num planejamento. Então, o que vocês vão fazer com tudo isso que vocês descobriram sobre a marca pessoal de vocês? O resultado das caixinhas, o resultado dos seus pontos fortes ou dos pontos que precisam ser desenvolvidos, as 10 habilidades técnicas, as 10 habilidades comportamentais. Então, a gente precisa montar um plano de ação, ou networking, que às vezes você está precisando desenvolver, o seu posicionamento, o que você está precisando mudar. Então, eu vou disponibilizar 2 planos de ação, o SMART e o 5W2H. Eu vou dar uma breve explicadinha. Então, lá no SMART, você vai pensar de forma específica o que você quer desenvolver. Então, a minha ideia é melhorar minha gestão de tempo, mas de forma específica. Como que eu quero melhorar minha gestão de tempo? Eu quero fazer mais coisas no meu dia. Então, essa de forma específica é o que eu quero fazer. Mensurável. Como que eu vou medir se eu estou fazendo mais coisas no meu dia ou não? Então, você vai colocar lá qual que vai ser a sua métrica. Atingível. É uma coisa possível ou é uma coisa que eu estou fantasiando? Porque às vezes a gente fantasia, idealiza algo que não é possível de atingir. Então, isso está dentro da realidade? Relevante. Como que eu melhorar, como eu fazer mais coisas durante o dia vai me ajudar? Qual que é a relevância disso para mim? Qual que é o benefício? E temporizável. Qual que é o prazo para eu realizar isso? Em que tempo eu vou fazer? E o 5W2H, que você vai pensar o que você precisa desenvolver, por que você vai desenvolver isso, quem que vai ficar responsável? É só você? Vai ter alguém que vai te ajudar nessa tarefa? Quanto que vai custar? Como que vai ser? Como vai ser o passo a passo? Quando será realizado, né? O prazo, igual tinha lá no Smart. E onde será feito? Quando eu fui fazer lá os resultados da minha caixinha, eu avaliei de acordo lá com a questão da Barbie que causava ruído na minha comunicação, que eu precisava desenvolver a minha imagem pessoal para não ficar uma coisa tão infantilizada. Eu utilizava muito camiseta de bichinho, camiseta de cachorrinho, sabe?
Então ficava uma coisa assim muito fofinha. E aí infantilizava mais ainda, remetia àquela questão lá do fofinha, do Barbie. Então eu precisei ver o que eu precisava desenvolver. Minha imagem pessoal. Por quê? Para gerar mais credibilidade e infantilizar menos minha marca. Quem que era responsável por isso? Eu mesma. Quanto? Teria que investir um valor para comprar algumas roupas novas, etc. Como que eu fiz isso? Comecei a estudar mais sobre imagem pessoal, segui algumas consultoras de imagem, fui fazer também análise de coloração pessoal. Isso, né, teve um custo lá. Quando? Coloque um prazo, porque quando a gente não coloca um prazo, a gente tende a procrastinar. Então, defina um prazo para você realizar essa ação. E onde? No caso, né, seria na minha casa, em todos os lugares, na faculdade, então onde eu fosse, eu teria que, né, adotar esse novo posicionamento. Chegamos ao fim dessa aula, espero que vocês tenham aproveitado muito, que vocês realmente reflitam, né, sobre o que a gente conversou. E lembre, quando a gente deixa, né, a nossa marca ser governada por fatores externos, sinais externos, a gente acaba mostrando, nós acabamos mostrando, às vezes algo que nós não gostaríamos. Então, pensem sobre isso.